Bom, a prática, pessoal, das diretivas antecipadas de vontade, elas acontecem de maneira efetiva e quando existe adequada comunicação entre os profissionais de saúde e o paciente, tá? Então, o estudo sinaliza que a importância dessa manifestação das diretivas é justamente para evitar a distanásia, ou seja, evitar que pessoas morram sem dignidade, morram em sofrimento. É o oposto, tá? Então, por isso que cuidados paliativos entra como o oposto da distanásia, tá? E sim, então, excluir a distanásia e sim optar pela ortotanásia, que é um paciente ter uma morte digna, sem sofrimento. Então, os pacientes desejam que a família, amigos e profissionais da saúde sejam honestos e discutam o processo da doença e as opções de tratamento. A equipe de saúde tem que ser honesta com o paciente e a família, tá, pessoal? Aqui. Então, ó, as motivações dos pacientes para completar as diretivas antecipadas de vontade relacionam-se à ampliação de sua autonomia, a melhora da comunicação com seus cuidadores, o medo do tratamento, não ser considerado um fardo, né? Ele não quer ser considerado um fardo, e de certificar-se que suas preferências serão respeitadas, né? E os principais motivos para não completar as diretivas antecipadas de vontade relacionam-se às dificuldades de antecipar as suas vontades e ao aparecimento rápido de um delírio ou a piora da condição de saúde. Tá? Então, assim, os pacientes que têm condições, eles vão deixar bem claras suas diretivas antecipadas de vontade, certo? Que podem ser influenciadas pelo medo do tratamento, né? Pelo medo de se tornar um fardo, né? Da vida dos seus entes queridos, tá? Mas o que pode comprometer, né, essas diretivas antecipadas de vontade? Aquele paciente que tem um declínio rápido, por exemplo, né? Que perde o nível da consciência, que a sua saúde ela piora repentinamente. A adequada compreensão pode apontar para duas direções. Então, primeiro, instrumentalizar as pessoas doentes e seus respectivos familiares ou amigos acerca dos direitos a uma qualidade de vida em seu processo de estar doente. Então, por exemplo, minimizando ou eliminando a dor, o desconforto respiratório, né? O prolongamento de complicações evitáveis, certo? Então, primeira situação, né, compreende a explicar ao paciente e aos familiares que ele pode ter melhor qualidade de vida através dos cuidados paliativos. Depois, reforçar a importância da orientação detalhada, responsável e coerente com as opções ou não de tratamento. Então, nesse sentido, as diretivas antecipadas de vontade, pessoal, trazem à tona que a enfermidade e o morrer não devem ficar nas mãos somente dos profissionais da saúde, certo? Reduzindo o paciente a um incapaz, sem dignidade, alheio às decisões tomadas a seu respeito. Ou seja, aqui ele deixa bem claro a participação do paciente, né, e o direito do paciente a uma morte digna. Familiares de doentes terminais experimentam conflito emocional entre o desejo de agir conforme os valores do seu ente querido, não querendo se sentir responsáveis pela sua morte, o desejo de perseguir qualquer chance de recuperação e a necessidade de preservar o bem-estar da família. Bom, vamos falar um pouquinho de distanásia e ortotanásia. Tá? Então, a distanásia, ela designa ao prolongamento exagerado do processo da morte, ou seja, aquele paciente vai morrer, mas prolonga-se essa morte, né? Sem o benefício dos cuidados paliativos. A pessoa continua sofrendo, né? Então, é o processo pelo qual se prolonga meramente o processo de morrer e não a vida. Então, a pessoa, vamos supor, ela tá já em declínio, ela vai morrer, ela entrou numa parada cardiorrespiratória e a equipe vai lá e reanima essa pessoa, certo? Ela vai morrer. Então, a equipe só está prolongando essa morte.
Então, é o processo pelo qual se prolonga meramente o processo de morrer e não a vida propriamente dita, tendo como consequência uma morte prolongada, lenta e com frequência acompanhada de sofrimento, dor e agonia. Por isso que, em pacientes com cuidados paliativos, nós não reanimamos uma parada cardiorrespiratória. A distanásia decorre do abuso na utilização de recursos de maneira desproporcional, mesmo quando causa maior sofrimento para a pessoa, ao retardar sem reverter o processo de morrer já em curso. Tá? A ortotanásia é o não prolongamento artificial do processo de morrer, além do que seria o processo natural. Então, essa prática é considerada como uma morte boa ou desejável, não ocorrendo prolongamento da vida por meios que implicariam o aumento do sofrimento. Então, é deixar o paciente partir no momento que ele está partindo, tá? E não reverter essa situação. Então, nesse caso, ao refletirmos na perspectiva da bioética, né, principialista, a beneficência se manifestaria por meio do estabelecimento da confiança entre os profissionais e os pacientes, que, por sua vez, vai possibilitar a sua participação ativa na tomada de decisões. Então, ele vai ter autonomia. Então, a bioética principialista é um modelo composto por 4 princípios: a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. A autonomia seria o paciente ter direito de decidir pelo seu tratamento. A beneficência é causar o bem, proporcionar o bem ao paciente. A não maleficência é não causar mal ao paciente. E a justiça é ser justo, né? Respeitar todas as vontades já pré-estabelecidas pelo paciente. Direito à qualidade de vida. Então, o que é o direito à qualidade de vida? Então, proporcionar cuidados paliativos com qualidade significa o quê? Implementar ações, né? Dentre elas, mudanças de atitude e educação de todos os profissionais envolvidos com a pessoa portadora de uma doença crônica. Para quê? Para que esse cuidado seja ofertado de uma forma humanizada. Então, logo, para atuar na perspectiva dos cuidados paliativos, é pertinente investir na qualificação dos profissionais, educar não só os enfermeiros, mas toda a equipe de enfermagem, e é fundamental para proporcionar bons cuidados, tá? Então, a enfermagem tem que estar apta a implementar os cuidados paliativos. O que é isso? Não é simplesmente chegar, o paciente fez uma sinalização, ele quer conversar, agora eu não posso. Agora o senhor tem que esperar, agora eu não posso. Isso não é cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos, pois não, em que eu posso ajudar o senhor, né? É ser cordial, é ser educado, respeitoso, acolher esse paciente. A enfermagem, ela precisa ser protagonista nesse processo de inserir a nova filosofia dos cuidados paliativos. É uma demanda da população, e ela se manifesta na tentativa de capturarmos e firmarmos adequadas e coerentes políticas públicas. Então, hoje, pessoal, eu estou encerrando a nossa aula. Vou encerrar com essa mensagem, né? Não espere ter tudo para aproveitar a vida. Você já tem vida para aproveitar tudo. E termino aqui com o meu bom dia para vocês e o meu muito obrigada. Espero que vocês tenham um excelente final de semana e encontro vocês novamente na próxima terça-feira de manhã. Beijo a todos, pessoal!